dança tem poder e magia. Se inscreva para a vivência imersiva sensorial em danças ciganas. No dia 25 de maio. A gente te espera. Voltamos a apresentar o Cultura Livre. A gente está aqui com a Jaque Roque. Ela é cigana da etnia Calon e está com esse curso de dança cigana e também essa imersiva de dança cigana que vai acontecer agora, sábado, 8 horas da manhã. Jaque, que maravilha, que curso lindo. O curso também acontece no Ópera Balé e a imersiva ele é um braço desse curso, né? Então conta pra gente um pouquinho do curso que acontece o ano todo, né, no Ópera Balé e também um pouquinho da imersiva. Vamos lá. Bom, a gente tem os formatos de aula regular, né, que ele é dividido por módulos e aí eles acontecem semanalmente, né, ou às quartas ou aos sábados no Ópera Balé, como você disse. E aí, nessas aulas, a gente aprende aspectos técnicos da dança, né? Referências históricas, claro, porque não tem como dissociar uma coisa da outra, uma vez que todo movimento tem uma referência histórica do que aconteceu, é impossível estudar e dançar a dança cigana ou dança de qualquer povo tradicional sem estudar a sua história, né? Primeiro porque a gente precisa trazer isso de um aspecto de responsabilidade, né, com esse povo que a gente está falando. E segundo, que a gente entende melhor como é que essa dança funciona e essas referências, né, que ela sofre e tudo mais. Então, nessas aulas regulares, a gente traz essa abordagem mais técnica dessas influências que ela vem sofrendo e as vivências são as práticas sensoriais. A vivência a gente denomina de vivência imersiva sensorial. O que é isso? É uma imersão, é conexão consigo mesma. Então é quase como que para a gente colocar na prática uma vivência de dança circular, por exemplo, desses povos que tanto, né, colaboraram, não só os povos ciganos, mas outros povos também, como, né, os nossos irmãos indígenas, enfim, várias comunidades. Então, a gente traz esses aspectos para dentro dessa vivência e é uma vivência mais longa, uma vivência de 3 horas. Então, a gente começa com um alongamento, toda a vivência ela é preparada para o alinhamento desse corpo, né, para essa autoconexão nesse primeiro momento e no segundo momento de vivência a gente faz, então, experimenta a dança de roda, né, que é um elemento muito forte dentro das danças ciganas, né, dentro dos povos ciganos mais tradicionais e alguns que ainda dançam, né, até hoje. Nem todo cigano dança, viu, gente? Mas alguns sim, alguns clãs sim. E a gente recebe hoje também aqui a Adi, que é aluna do curso da Jaque Roque e também vai estar presente na imersiva. Adi, boa noite, Boa seja noite. bem-vinda ao Cultura Livre. Obrigada, é uma honra estar aqui. É um prazer te receber aqui, Adi. Adi, conta aí um pouquinho pra gente como que foi esse seu encontro com a dança cigana e como é fazer parte desse clã hoje da Jaque, né? Bom, primeiramente, boa noite. Bom, eu tenho uma conexão com a dança já desde de criança e eu sempre tive um pouco de incentivo da minha família, né? E eu sempre busquei. E aí eu comecei a ter envolvimento com a dança do ventre, aí depois eu conheci a dança cigana, mas eu dei uma afastada e continuei no meio circense, né? Aí eu fui embora daqui, né? Fui morar na Bahia e aí eu tive essa conexão maior lá com a área circense, né? E aí eu dei uma abdicada da dança na minha vida. E aí retornando para Cuiabá, né? Como a Rafa disse, né, a necessidade da gente buscar algo, né, para o nosso corpo, eu me encontrei com a Jaque e fui numa aula experimental dela. E a partir do momento que eu fui na aula experimental dela, eu tô aqui até hoje, né? E o que eu falo para todo mundo, né? Vá para você tirar essa experiência e você conhecer. Né, porque a dança cigana, ela tem uma história muito forte, né, e infelizmente não é muito comentada, né, é muito raso todo o conhecimento que chega para a população, para todo mundo, né. Então, a dança cigana, ela traz consigo uma força ancestral muito forte, né, que eu acredito que todo mundo deveria conhecer, né. E nas aulas com a Jaque, traz essa consciência cultural, né? Além da dança, da técnica, de todo o conhecimento que ela traz essa consciência cultural, né? A gente saber aonde a gente está entrando, a gente saber
como esses povos, eles são, da onde eles vieram, sabe, você saber disso e ter consciência disso, né? Você pode passar essa informação adiante, né? Você tá nesse meio, né? E você escutar alguém comentando e você ter uma informação correta sobre um assunto, hoje isso é muito valioso. Então, a dança cigana, ela é muito importante, assim. Eu acredito que todo mundo deveria, né, ter a experiência de conhecer. E nessa vivência, ela vai conseguir transmitir tudo isso, né? Se você não tem tempo de desfrutar de uma aula, né, de fazer uma aula semanalmente ou mensalmente, você na vivência vai ter a experiência imersiva dessa conexão com essa cultura, né? Porque ela vai conseguir trazer tudo isso para você ali. E é inédito, né? É um cronograma, se você for analisar, assim, culturalmente falando, é inédito aqui em Cuiabá, né? É algo muito diferente e, assim, eu acredito que ninguém deve perder a oportunidade de realmente se conectar, fazer um esforço e conhecer, sabe? E é para todos, não tem distinção. Com certeza. E eu acredito que é o primeiro de muitos agora, né, Jaque? Porque, como a Jaque falou, que foi sucesso já as inscrições, né? A gente está com o curso agora, com as últimas vagas, e foi sucesso. Jaque, conta pra gente aí o que dá esse grande sucesso também da dança cigana. As pessoas também olham com muita curiosidade, né? Porque é algo um pouco oculto ainda para a população, né? Ai, o que é a dança cigana? O que é o povo cigano? E aí explode também um pouquinho de que, vou lá para mim saber o que é, tirar essa curiosidade mesmo. É interessante, Elô, a gente falar também que esse mês a vivência é muito importante, essa vivência específica, porque ela tem um marco de ser no dia, né, próximo do dia que é comemorado o Dia Nacional dos Povos Ciganos, né, que ele foi institucionalizado em 2007, né, pelo presidente Lula. E aí isso é muito importante, porque a gente trazer essa consciência, como a Adi fala dos povos ciganos, estudar as bases históricas, esses aspectos históricos da dança, faz a gente não cometer certos estereótipos, certos preconceitos que a gente tem contra a comunidade cigana, né? Como, por exemplo, isso de achar que... vou dar um exemplo muito clássico. Não se dança lamento cigano. Eu já vi vários vídeos na internet ou de pessoas, às vezes, que vão se apresentar. Lamento cigano não se dança, por uma justificativa de que o lamento cigano é o momento que as pessoas ciganas param em memória dos ciganos que foram mortos no Holocausto do nazismo, né? Que na Alemanha não é nem reconhecido ainda oficialmente, povos ciganos ainda são deportados de países por não serem reconhecidos naquela terra. Aqui no Brasil a gente tem casos, né, de negligência na saúde, negligência na educação. Então, assim, vir para perto de nós, perto de pessoas ciganas, de pessoas ciganas poderem falar por elas mesmas. A nossa história, Elô, ela é toda contada, a história do meu povo é toda contada por terceiros, porque nós nunca tivemos voz para falar como a gente se sentia, para descrever o que acontecia lá dentro. Então, veja, uma visão externa vai ser sempre, mesmo nas melhores intenções, uma visão estereotipada. Inclusive da dança, né? A dança cigana, em muitos lugares, ela é muito sexualizada, a mulher cigana ela é muito erotizada, e tem nada a ver com a nossa cultura, né? Nada a ver. Então, mulheres calons, por exemplo, quando estão dançando, não mostram as pernas. Isso é um aspecto da cultura calon, né, das mulheres calins, mas as mulheres Rom-Sinti não tem essa restrição, né? Então tudo isso a gente vai trabalhando ali dentro e a Adi fala muito bem quando ela diz gerar consciência, e para a gente estar perto de pessoas de etnias diferentes, né, povos com costumes diferentes, a gente precisa ouvir dessas pessoas, não ouvir de terceiros, porque senão a gente reforça um monte de estereótipo, né? A gente reforça um monte de preconceito. Então, não, ciganos não roubam crianças, isso nunca aconteceu, ciganos não são ladrões, ciganos não são sujos, mulheres ciganas não estão à disposição para ser erotizadas, pelo contrário disso, estão, como toda mulher, para ser respeitada, né? Então, dentro da nossa aula,
gadês e gadiões, no meu idioma significa não cigano ou não cigana, são muito bem-vindos, porque geralmente são pessoas, Elô, que se conectam conosco, que vai ali em busca de entender, e qualquer estereótipo que tiver, ele vai quebrar, porque ele está ouvindo ali. Então, não tem como a gente falar em movimento artístico e não falar em política. E dentro da política, a gente entende a necessidade de falar de políticas públicas voltadas para comunidades ciganas, isso na cultura, em vários locais. Aqui em Cuiabá a gente teve um episódio curioso, que pessoas não ciganas, em dado momento, se intitularam como ciganas e ganharam um edital, por exemplo, de cultural, que isso não foi nem reparado historicamente. Recentemente nós tivemos no Rio de Janeiro uma profissional de dança cigana, que ela ganhou o título de personalidade cigana sem ser cigana. Então, e veja bem, eu não conheço nenhum cigano, nenhuma cigana que se importe da cultura ser manifestada. Não é sobre isso, mas é sobre a gente dar voz, a gente dar razão, a gente dar visibilidade a pessoas que estão ali. E pelo contrário, todo cigano e cigana que eu conheço acolhe as pessoas, sabe, do contrário do que existe, né? Nós estamos aqui, Elô, num lugar de privilégio. Né? Eu não morei abarracada, por exemplo. Meus pais, sim, eu não. Ou seja, em barracas. Então, a minha mãe, quando ela teve uma das minhas irmãs, eu sou a 7ª filha, é de uma família muito numerosa, mas quando ela teve a primeira filha, ela perdeu porque não tinha, as pessoas de hospitais na época não atendiam pessoas ciganas. Por quê? E hoje ainda acontece, tá? Por exemplo, alguns ciganos que moram abarracados não têm comprovante de residência. Para você ser atendido pelo SUS, por exemplo, você precisa de um comprovante de residência. Mas o nosso povo não tem moradia fixa, algumas pessoas do nosso povo. Entende? Então, a necessidade da gente trazer esses aspectos culturais e combater isso até hoje. Então, uma das minhas missões dentro da dança e da arte é gerar, como a Adi diz, né, trazer essa consciência para que quando você vê um cigano que não está sendo atendido, que hoje nós temos uma lei que defende os povos ciganos, por exemplo, de não precisar de comprovante de residência para atendimento no SUS ou em escola. Eu não sou cigana, né? A pessoa fala, eu não sou cigana, mas eu já sei que ele tem o direito. Então, intervir nesses casos também. Nem todas as pessoas ciganas têm acesso, da comunidade Calon, têm acesso à educação, né? Muitas pessoas casam cedo, não continuam os estudos. Então, como que a gente pode fazer, enquanto sociedade, para colaborar de manter essa cultura ativa, de manter e realmente o que ela é, né? Integrar essas pessoas na sociedade. Igual eu disse, eu sou muito privilegiada, porque hoje eu estou aqui, né? Eu tenho voz para falar. Mas e essas pessoas que ainda não têm voz, né? E não precisa nem ir muito longe. Aqui no interior de Mato Grosso, a gente tem muitas comunidades, pessoas que ainda vivem em situação de vulnerabilidade dentro da comunidade cigana. Então, como que a gente pode fazer enquanto sociedade? E sim, é responsabilidade nossa, é responsabilidade de vocês, de todo mundo, a gente reparar historicamente esses danos que foram causados, danos morais, né? No sentido de uma estereotipia do que não é verdadeiro. E mesmo não sendo cigano, né, e combater isso e agregar e trazer essas pessoas para o meio. Então, pessoas ciganas devem estar nos meios artísticos, pessoas ciganas devem estar nas escolas, devem estar nos atendimentos de saúde. Então, assim, aonde eu quero chegar com isso? A minha vivência, uma das propostas dela, sim, é trazer para perto da gente um pouquinho dessa cultura, né, da nossa cultura, mas não só, é trazer os benefícios, né, dessa colaboração que tem, que eu acredito que nós temos os corpos, né, físico, energético, espiritual, e a colaboração desses povos para o corpo de cada um. A nossa ancestralidade é muito linda, né? Também. Então, mesmo que às vezes você não tenha sangue cigano, tem muitas alunas que falam assim, nossa, Jaque, eu senti um negócio ali. Eu acredito que a nossa ancestralidade, o Brasil é muito miscigenado, né? Estimam-se que os ciganos chegaram aqui um pouco depois da independência, assim. Então, querendo ou não, a gente tem sangue também cigano, assim como negro, como indígena, nas nossas peles ali, na nossa ancestralidade. Então, às vezes é natural que você está dentro de uma ritualística, no sentido de arte para mim é isso, né? Ritual, é o círculo, é energético. Você sentir isso, e imagina, nada mais forte do que gerar consciência, do que trazer isso para a própria pele. Seja ouvindo uma pessoa cigana falar, seja ouvindo a história dele, seja vendo, seja dançando, porque quando você dança, a dança cigana, você dança também a história desse povo. Eu sempre falo isso nas aulas. E dançar a história desse povo é dançar também as suas dores, e dançar as dores significa tomar para si
uma luta que deve ser de todos, né? Exatamente. E isso que você falou é importantíssimo. Quando a gente conhece, a gente tira esse olhar anestesiado que a gente tem sobre as coisas, né? Acho que o curso é importantíssimo, tem que acontecer mais vezes. E aí que a gente volte aqui, Jaque, para falar como é que foi o curso, para falar as projeções, o que você pretende fazer. Eu acho que é muito lindo esse movimento que você está começando, né? Então, muita gente chegando junto para estar em movimento com você. Isso é muito bonito, é muito potente. E agradeço muito por você ter vindo aqui, a Adi também, por ter vindo para a gente ter conversado um pouco. E com esse pouco tempo que a gente tem, falar um pouco. Espero que a gente volte para falar ainda mais e contar um pouquinho da sua história, da história cigana aqui de Cuiabá. Fico te aguardando, hein? Logo, logo a gente chama de novo, porque tem muita conversa. Infelizmente, não vai dar para a gente falar tudo hoje, mas eu já fiquei curiosa. Imagino que vocês aí de casa também, e a gente vai voltar com a Jaque. Aguardem. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço. Obrigada, Adi. Muito obrigada, gente. Logo mais tem o terceiro bloco do Cultura Livre. Até breve.